Those two countries believe they're a main pillar in the new multipolar world, as I like to say. And so he wants to really shore up that alliance and make sure there was no separation, if you will, from the President Trump's visit to Beijing. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Poucos dias depois de Donald Trump deixar Pequim, vangloriando-se pelo encontro histórico com Xi Jinping, chega à capital da China, Vladimir Putin. Não é preciso um curso de ciência política para perceber que a imagem que passa para o mundo é que, nesta semana, entre quarta-feira da semana passada e esta quarta-feira, Pequim foi a capital do mundo diplomático. Já teria sido uma demonstração de força se o líder chinês recebesse um e visitasse o outro, ou até se visitasse os dois, mas o que aconteceu foi que Xi comportou-se como uma verdadeira estrela. Não saiu do sítio e os planetas gravitaram em seu redor. No caso, Trump foi mais uma estrela cadente, tão depressa desapareceu o brilho daquela visita ao amigo chinês. O que sobra desse encontro, aliás, é Xi a dizer a Trump para não se meter na questão de Taiwan, porque não é nada com ele, e Trump a dizer que não anda à procura de conflitos. Agora é a vez de Putin, que ajuda Pequim a mostrar a sua centralidade e procura ajuda para resolver a sua superioridade na Ucrânia. A China é uma ditadura e é claramente a grande potência em crescimento, com uma diplomacia que aproxima, em contraponto a Trump, que vem afastando até os seus aliados históricos. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hélder Gomes. Amiga, ficámos no hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hélder Gomes! Que sinal está a China a dar ao mundo com Xi Jinping a receber Vladimir Putin poucos dias depois de Donald Trump deixar Pequim? Olá Paulo, eu penso que o sinal é deliberado, o calendário foi cuidadosamente escolhido, o Kremlin anunciou a visita de Putin menos de 24 horas depois de Trump ter saído da capital chinesa e Pequim podia ter espaçado os dois encontros, não o fez e isso é, na minha opinião, deliberado. Isto diz tudo sobre a leitura que a China quer impor. É Pequim o vértice central deste triângulo, portanto, a Rússia, Estados Unidos e China, e é capaz a China de dialogar tanto com Washington sem abdicar de Moscovo. E ao receber Putin imediatamente a seguir a Trump, é uma forma de rejeitar os esforços ocidentais para isolar a Rússia e, em simultâneo, mostrar que a China pode negociar com toda a gente em pé de igualdade e Xi Jinping quer, no fundo, mostrar a Donald Trump que é um líder poderoso, com muitas cartas para negociar e que tanto Trump como Putin, e isso é refletido num texto que publicámos esta semana a antecipar esta visita, tanto Trump como Putin têm de viajar até Pequim, têm de ser eles a deslocar-se para tentar conquistar os favores de Xi Jinping. Como se fosse o Sol que não sai do sítio e os planetas que gravitam. O balão de Trump, sempre fanfarrão, saiu mais cheio de Pequim. Pode estar agora a esvaziar? Pode, penso que sim. E eu julgo que está até a esvaziar mais depressa do que a Casa Branca gostaria. Porque Trump deixou Pequim a falar em muitos problemas resolvidos, anunciou que Xi retribuiria a visita com uma deslocação aos Estados Unidos no outono. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros classificou a cimeira como histórica, com a criação de conselhos de comércio e de investimento, mas bastaram horas para que o Kremlin marcasse a cimeira seguinte e o efeito de relativização foi imediato. Portanto, os sinais de cooperação saídos da cimeira de Trump-Xi podem agora parecer superficiais e táticos, e depois há aquela reviravolta adicional, de que poderemos falar mais adiante, que foi o facto de o Financial Times ter revelado esta terça-feira que durante as conversações em Pequim, Xi terá dito a Trump que Putin pode vir a arrepender-se
da invasão da Ucrânia. Vamos já ver o que é que isso significa. Antes disso, obviamente que para Moscou e para Putin importa reforçar acordos comerciais para a compra de petróleo e gás russos. A China mostra que não tem assim tanta pressa em resolver o bloqueio no Estreito de Hormuz, que é uma pedra no sapato, sobretudo, de Trump e um impasse na guerra do Irão. Sim, eu acho que essa é uma das chaves de leitura mais interessantes da cimeira, aliás, das duas cimeiras, na verdade. E a resposta, eu diria que é sim, não tem assim tanta pressa a China em resolver o bloqueio. Apesar de termos uma situação do bloqueio praticamente fechado desde o início da guerra, já lá vai algum tempo, a 28 de fevereiro, e por ali passava, como sabemos, em condições normais, 1/5 do comércio marítimo mundial de petróleo, e tudo isto está, se não parado, muito estagnado. E, em teoria, quem mais perde com isto é a China, porque cerca de metade das suas importações de crudo passam pelo Estreito. Mas, na prática, Pequim foi-se preparando e Moscou acabou por entrar em cena, uma mão lá para a outra, como tábua de salvação, porque no primeiro trimestre deste ano 90% das exportações totais de crudo russo foram para a China e para a Índia. A guerra no Irão, que devia ser um problema para Pequim, transformou-se numa forma da Rússia também retribuir alguns favores à China, com os preços de petróleo a disparar e os grandes compradores asiáticos aumentarem em massa as importações de Moscou. Pois há um gesto político relevante, que é o facto de a China e a Rússia terem vetado no Conselho de Segurança da ONU, enquanto membros permanentes deste órgão, uma resolução para proteger a navegação comercial em Hormuz. Eles argumentam que o texto era enviesado contra o Irão, ou seja, eles condenam, a Rússia e a China condenam diplomaticamente o bloqueio americano, mas na prática não fazem nada para ajudar. Exatamente. Tu estavas há pouco a referir o Financial Times e o que foi dito em relação à guerra da Rússia na Ucrânia. Xi é citado a dizer que Putin ainda se vai arrepender de se ter metido nesta guerra. Esta visita pode assinalar algum recuo de Pequim no apoio a Moscou, ou há aqui uma duplicidade de leituras que se pode fazer em relação a esta informação? Eu acho que não há aqui recuo. Tudo isto se insere naquela lógica da parceria sem limites, que foi de resto assinada cerca de 3 semanas antes da invasão em larga escala da Ucrânia pelas forças russas, mas é talvez o ponto em que é mais importante separar o gesto retórico do alinhamento estratégico. Claro que o comentário, a provar-se verdade, e não há razões para duvidar das fontes do Financial Times, o comentário é em vulgar pelo tom, porque a China raramente expõe Putin desta forma, mas mostra que Xi não tem ilusões sobre a fragilidade russa neste dossiê em particular. Mas o que se passa no terreno desmente qualquer ideia de recuo. O comércio bilateral atingiu no ano passado cerca de 234 mil milhões de dólares, estudos citados pela revista Diplomat, que se faz referência também num texto publicado no Expresso esta semana, atribuem à China o fornecimento de aproximadamente 90% da tecnologia de dupla utilização que abastece o esforço militar russo na Ucrânia e estimam que mais de 3/4 das importações russas críticas em tempo de guerra, em contexto de guerra, vêm da China. Pois há também um dado adicional, já agora, Paulo, só para terminar este ponto, é que a agência Reuters publicou um trabalho com uma extensão considerável no dia em que Vladimir Putin aterra em Pequim, esta terça-feira, que é a China treinou secretamente cerca de 200 militares russos em solo chinês no final do ano passado, em uso de drones, guerra eletrónica, infantaria blindada, explosivos, e alguns desses militares já estão a combater na Ucrânia. Muitos deles eram... E provavelmente com material fornecido ou por chineses ou por aliados da China também. No fundo, Xi pode dizer em privado que Putin se vai arrepender, mas a verdade é que continua a dar-lhe os meios para prolongar essa guerra na Ucrânia. Deixa-me perguntar-te se a China tem ajudado e não deixa de mostrar ao mundo que está ao lado de Moscou, mas tem uma posição que lhe permite condicionar esta relação bilateral. Preciso não esquecer que a grande potência nuclear é mais a Rússia do que a China, não é? Sim, a China está do lado do Moscou, isso sem dúvida, continua a querer dialogar com os outros dois vértices deste triângulo, portanto continua a querer mostrar que sabe dialogar até com um presidente imprevisível como Donald Trump. É talvez a grande diferença em relação aos primeiros anos desta parceria sem limites. A assimetria entre os dois regimes agora é evidente. A Rússia, segundo fontes que fomos ouvindo, a Rússia está extremamente sobrecarregada, isto também não é uma coisa, um dado empírico que nós vamos recolhendo todos os dias.
com drones ucranianos a atingir o Oblast de Moscou e alvos por todo o país. O Kremlin nada conseguiu para proteger Nicolás Maduro, que foi capturado, bem te lembras, numa intervenção americana logo aos primeiros dias deste ano. O Ali Khamenei foi morto em fevereiro, no final de fevereiro, no início da guerra do Irão. Os mercenários russos estão em retirada no Mali e, no fundo, quer dizer, Pequim parece que não precisa de quase nada da Rússia. A China é o principal parceiro económico de Moscou, o sustento da economia de guerra, o fornecedor da tecnologia que mantém os drones russos no ar. Portanto, Putin precisa de Xi, muito mais do que Xi precisa de Putin. E isso, naturalmente, dá Pequim margem para ditar termos, ritmo e até onde está disposto a ir. Para fechar a nossa conversa, aos olhos das diplomacias do resto do mundo, numa disputa de influência entre as duas maiores potências económicas e militares do planeta, Pequim ganha aqui a Washington neste movimento para ver quem tem maior centralidade? Eu julgo que sim, ganha bastante centralidade e acho que Xi Jinping sai destas 2 semanas, a passada e a atual. Que no fundo um espaço de tempo é uma semana, é de quarta a quarta, não é? Exatamente. Mas ganha uma centralidade e no fundo, metaforicamente falando, ergue o troféu. É ele que ergue o troféu neste espaço de uma semana. A imagem que fica é de uma China capaz de gerir simultaneamente as relações com Washington e Moscou, sem precisar de escolher necessariamente com quem fala mais abertamente. Sabemos que tem uma inclinação natural para Moscou, mas é exatamente o oposto do que Henry Kissinger conseguiu em 1972, em plena Guerra Fria, quando aproximou Nixon de Mao para isolar a União Soviética. Hoje a geometria do triângulo é a mesma, mas os papéis são trocados. A Rússia é o vértice fraco, e Pequim já não precisa de vender, no fundo, a ninguém. E os Estados Unidos cada vez mais isolado. Deixa-me só dar uma nota e pedir-te um comentário para o facto de nós, nesta semana, entre a saída de Trump e a chegada de Putin, aquilo que mais marca é o recado que Xi deu a Trump sobre Taiwan. É o que fica de mais importante desta semana. Estou a ver bem ou não? Certamente, até com uma imagem, a armadilha de Tucídides, que Trump não terá, pelo menos no imediato, percebido, mas no fundo que se resume àquela tentação de uma potência, de uma forma preventiva, atacar uma potência emergente e no fundo deixando claro que, deixe-nos, portanto, do ponto de vista chinês, deixem-nos continuar a crescer, deixem-nos continuar a emergir, não se envolvam em assuntos delicados como Taiwan. Caso contrário, teremos a possibilidade de colidir e as palavras de Xi foram bastante duras, bastante fortes e não excluiu uma operação, eventualmente até armada, se Washington interviesse a favor de Taiwan. A contracepção hormonal revolucionou a vida das mulheres, mas a responsabilidade pela prevenção da gravidez continua a recair sobretudo nelas. Num novo episódio do podcast O Prazer é Todo Meu, a ginecologista Teresa Bombas desmonta mitos, esclarece os impactos da pílula e do DIU e questiona por que razão a contracepção continua a ser, em grande medida, uma conversa no feminino. Numa temporada dedicada à educação sexual que nunca tivemos, falar de contracepção é reconhecer que muitas decisões continuam a ser tomadas com informação incompleta e receios desproporcionados. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.